Olá, meninas. Hoje estreando um podcast no novo formato, com a presença de uma mulher maravilhosa. E a partir de agora, como vocês sabem, a gente vai entregar, e direto ao ponto, entregar conteúdo, entregar dicas. E aí, para estrear esse novo formato exclusivo para você que está participando da nossa comunidade, Liderança Feminina em Movimento, eu estou aqui com Ana Paula Costa, maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer por meio, né, do Márcio, que sempre trouxe para mim, muitas coisas interessantes sobre, a potência dessa mulher. É uma mulher que é temente a Deus, uma mulher família, casada, 2 filhos, com uma trajetória, né, que envolve, depois de morar um tempo no interior, vir para Vitória. Exatamente. Envolve uma trajetória inicialmente tradicional, depois de formar-se em direito, ter atuado como servidora pública, mas o chamado, né, do que vinha do coração para ela construir, a sua história com toda a autonomia para ser, quem é hoje, dentro de um segmento que vocês vão descobrir que é um segmento que todas nós adoramos, mas dentro de um formato diferenciado, um formato premium. E essa experiência toda faz com que hoje ela possa estar atuando como palestrante, inspirando muitas mulheres e como mentora, né, de muitas mulheres que querem ter uma marca premium, dentro daquele que é o seu projeto de negócio. Então, te agradeço muito por você compartilhar nesse podcast a sua a sua trajetória, mas muito mais do que isso, né, as dicas, e direto ao ponto, as dicas do que essas meninas podem vir, né, a fazer ou quem sabe conectando com você, vir a ter uma proximidade até mesmo em termos de mentoria. Cada uma de nós ocupa um espaço, né, Ana? Exatamente. E, as coisas são complementares, eu fico muito feliz quando eu encontro uma mulher de luz, de força, de garra, mas essencialmente baseando toda essa trajetória em princípios e em valores. Bem-vinda. O prazer é todo meu, Liana. Me senti muito lisonjeada ao receber seu convite, quando o Márcio me trouxe o convite, e até falei com ele, Márcio, com certeza vindo de você, vindo de todo o seu universo de marca, eu sei que vão ter ali empresários também que, em algum momento, as nossas visões, o nosso valor, a gente se encontra. Então, quando eu pude ali nas redes sociais conhecer quem é a Eliana, eu vi o quanto impactante é a sua história e vi ali toda a sua jornada no empreendedorismo, servindo há tantos anos, né, um repertório tão vasto. Eu falei, gente, eu vou lá contribuir, mas eu vou mais para aprender, né? Então, me sinto lisonjeada, prazer todo meu. E estou aqui, de fato, para contribuir com a minha pequena trajetória, né? E aprender também com você. E, de fato, levar com que a nossa audiência, e nesse momento a sua audiência, entenda que, sim, as pessoas podem ser referência, as pessoas podem ser bem posicionadas e sair daquele lugar de, a vida é assim mesmo, é desafiador, e sempre contando uma historinha triste, e foi o que eu vivi na minha trajetória e que eu gostaria muito de compartilhar aqui para que as pessoas entendessem que existe um lugar de referência esperando por elas. E assim, quando eu falei palestrante, eu não disse para vocês, né, é palestrante internacional. Então assim, é todo um processo interno, toda Exatamente. uma estratégia, uma intencionalidade de trazer para o mundo, quem a gente é na essência, porque muitas das vezes a gente fica muito, com algumas restrições, com preciosismo, a síndrome da impostora, Exatamente. e sem ter realmente ali uma ousadia e uma permissão, É, né. exatamente. Eu, como você falou aí, eu tive uma criação no interior, né, Sim. do estado do Espírito Santo, minha família é de Una, e em uma criação no interior, meu pai era funcionário público, minha mãe professora, então tinha muita coisa que a gente via que jamais poderia passar nos meus melhores sonhos que eu poderia viver. Por quê? Porque é aquela coisa de, não, isso aqui é para o pessoal da televisão.
Não, ter um carro zero, não, a gente nunca compra carro zero. A gente sempre vai comprar carro usado. Para que que você quer ter um carro zero? Você tem espírito, eu escutava da minha mãe, né? Você tem espírito de grandeza. Mas não é que a minha mãe me amava e queria me diminuir, é porque existia já inconsciente dentro de mim um desejo por querer mais, um desejo por ser de fato quem eu nasci para ser. E quando eu vi o nome da sua mesa, né, a coragem de ser, é isso mesmo? A Sim, coragem de ser. coragem Eu de falei, ser. gente, me identifico me identifico demais, porque Uhum. é sobre isso. As pessoas precisam ter coragem de ser quem elas nasceram para ser. Então eu vim desse lugar de é só para o pessoal da televisão, o rico é trambiqueiro, ser rico é só quem mexe com coisa errada, ou só para quem é herdeiro. Então eu tive que viver, de fato, todo esse processo de reprogramação e acessar, liberar de fato o que você usou aqui de permissão, que eu gosto muito dessa palavra, que está aberto para todo mundo, só que você precisa desvendar o véu. Ok, então como que eu faço para acessar esse lugar? E a gente vai conversar muito trazendo essas dicas, né? Vamos até segmentar em alguns Ok. momentos na nossa conversa para organizar a cabeça das meninas, mas é muito interessante porque eu vejo que o que você disse, a questão do valor, do alto valor, é um processo que eu preciso de dentro para fora, Uhum, né, e não basear o meu valor naquilo que o outro define para mim, uhum, ou aquilo que eventualmente dentro do espaço da onde eu vim, talvez seja o padrão de funcionamento. uhum. Muitas vezes a gente realmente não se encaixa, Exatamente. é até, né, caracterizado como uma pessoa, com muitas vontades, uma Uhum. pessoa muito ambiciosa, mas Ambiciosa. a ambição é uma característica, que a gente traz que é muito positiva, Sim. né. Ontem, inclusive, eu fiz uma postagem no meu Instagram. Se você olhar meu último post, não tenha medo de ser ambiciosa. Não se sinta mal por ser ambiciosa. Porque a ambição, ela está nesse lugar de coragem, de ousadia, de querer mais, de um inconformismo com o médio, com o medíocre, com o raso, né? Aham. Então, é exatamente isso. E aí, né, sendo você, saindo de uma experiência de vida, né, não só familiar, mas de todo o entorno, né, de uma Uhum. cidade do interior, tendo a ousadia e a coragem de vir para Vitória, né, vivendo as experiências que foram construindo cada vez mais as suas, né, talvez, certezas de que aqui não era o seu lugar, e hoje, né, uma referência, uma marca, que você tem cada vez mais consolidado e compartilhado nas mentorias e nas palestras. Mas assim, como é que é o processo? Como é que você vê, né, a construção dessa identidade e a tomada de consciência de que a gente precisa ser, né, o protagonista ou a protagonista da construção dessa marca forte. Então, a identidade e a consciência da marca, né, que é o primeiro assunto que a gente vai falar aqui para as meninas, e aí eu vou te fazer algumas perguntas e eu vou ficar muito feliz de você compartilhar com elas, ó, meninas, Ótimo. dicas maravilhosas para vocês. Você, né, Ana, tem a tua visão, né, do teu negócio, mas o que você, identifica como sendo elementos chaves que uma mulher precisa aprender, né, sobre si, antes mesmo de tentar se posicionar no mercado como palestrante ou como empresária, quais são as questões essenciais desse aprendizado, né, desse mergulhar para dentro de si? Ótima pergunta. E antes da gente trazer de fato essa resposta, quero deixar claro aqui para as pessoas o que que é um posicionamento premium, né? Que é um Uhum. nome muito bonito, tá? Mas de fato o que que é isso? Isso. Porque as pessoas confundem o que é um posicionamento premium com um posicionamento de imagem. Tem gente que acha que eu trabalho com posicionamento de imagem. Na verdade, o posicionamento de imagem, ele é um pilar do posicionamento premium, mas ele não se resume num posicionamento de imagem. Imagem que é quando você contrata uma personal stylist, que ela vai, né, mexer com o seu cabelo, paleta de Uhum. cores, a cor do blazer, o tipo de roupa que você vai usar. Seu Vai, arquétipo. exatamente, vai te orientar na questão da sua comunicação, os seus jargões. Isso tudo é muito interessante, mas isso é somente eh, um dos fragmentos de um posicionamento premium. O que que é um posicionamento premium? É uma estratégia consciente Uhum. de que você se coloca no mercado de forma exclusiva, valiosa, e você sai do patamar de briga de preços, guerra de preços, Uhum. e você se coloca no mercado como uma marca diferenciada. Então você sai do lugar de buscar cliente para estar no lugar de
o cliente pedir por você. Criar desejo de que a Exatamente, solução dele exatamente. seja Eu atendida gosto por muito você. de explicar o posicionamento premium para que as pessoas, de modo bem claro, entendam. Seguinte, existe a caneta Bic, Uhum, existe a Swarovski e existe a Montblanc. A caneta Bic, ela é um produto popular. Uma caneta Swarovski, ela é um produto premium. uhum, E uma Montblanc é um produto luxo. Por que eu falo do posicionamento premium? Porque o posicionamento premium, ele comunica com quem está aqui no mercado popular, porque a pessoa que está consumindo um produto, um serviço popular, ela aspira, em algum momento, em algum lugar da vida dela, consumir um produto, um serviço premium. E quem está aqui também no luxo, consumindo só a Montblanc, às vezes ela vem aqui no premium e consome também. uhum. Então você vê que dá para você oferecer não 100% talvez do que você faça, né? Tem, por exemplo, quando eu falo de produto físico, é difícil você sair dessa guerra do preço, porque essa taça aqui ela vai ser a mesma em vários lugares. Mas eu tenho que entender o que faz essa taça ser diferente. Se eu aplicar estratégias para tornar essa taça diferenciada, eu tiro ela do lugar de ser popular e eu coloco ela no lugar de ser premium. E por que eu estou contando toda essa narrativa? Porque, como você falou, fui funcionária pública, não me encontrei, passei no meu concurso público, fiz minha faculdade de Direito, porque eu cresci com meu pai dizendo que para ter sucesso na vida, você tinha que fazer Direito e passar no concurso. E assim eu rezei a cartilha, e aí eu percebi que aquilo não me representava, falei, nossa, mas isso aqui não vai ser... Lembra da ambição que a gente falou? Aham. Eu falei, isso aqui não vai ser suficiente para realizar os meus sonhos, porque de fato eu tinha um espírito de grandeza. Afinal de contas, eu sou filha do rei. E por que o espírito que tem que morar dentro de mim tem que ser o de pequeneza, né? Não Uhum. pode ser o de ambição, de querer mais, de querer avançar. E eu falei, aqui no serviço público não vai ser suficiente. O que eu vou fazer? Eu vou começar a empreender. E eu comecei a empreender, Eliana. Tinha 24 anos, essa era muito nova? Exatamente. Eu tinha acho que 23 anos. Eu comecei a empreender no quarto da minha casa, trabalhando com unhas. Uhum. Então, você imagina, há 15 anos atrás, uma pessoa que falar que vai largar um serviço público para trabalhar com unha, ela era minimamente louca, né? E só que eu sempre tive dentro algo forte, sempre dentro de mim, de que eu não coloco a mão em algo e para aquilo dar errado. Eu vou fazer aquilo dar certo. Isso é algo. Ontem eu estava conversando, inclusive, isso com meu esposo. Ele falou assim: se você tivesse que definir algo que sempre permeou a sua vida, tanto lá atrás, quando você nem era funcionária pública, até onde você está agora, o que você considera que você sempre teve muito forte dentro de você? Eu falei, o desejo de fazer as coisas acontecerem e dar certo. Isso Uhum. em tudo. Então, lá atrás, eu comecei no quartinho da unha. Então, eu trabalhava no meu plantão, trabalhava um dia, folgava 3. Nesses 3 dias, eu ia para o quarto trabalhar com unha de gel. Uhum. 15 anos atrás, ninguém falava em unha de gel. Mas eu, com esse inconformismo, eu continuava. No início deu muito errado, como todo empreendedor, né? Estamos aqui falando com uma Uhum. mestra, e ninguém, vou empreender e vai dar certo, vou explodir. Não, não é assim. Foi bem desafiador no início, mas eu não desisti. E aquilo que você treina todos os dias, uma hora é matemático, aquilo vai dar certo. Começou a dar certo, e eu comecei a ter muitas clientes a ponto do serviço público deixar de fazer sentido. E quando eu olhei para o serviço público, para a clientela que eu tinha, eu falei, um dia que eu trabalhava fazendo unha, era o salário de servidora pública. Eu falei, não faz mais sentido pedir minha exoneração. Foi assim, parei o Estado, porque uma servidora efetiva, né? Eu fui primeiro contratada, depois passei no concurso. Então, parei o Estado com essa coisa de pedir a exoneração e foi a melhor decisão, me arrependo de não ter feito antes. Só que o que aconteceu? Eu trabalhava com produto popular. Eu era uma caneta Bic, Uhum. porque eu fazia a unha a R$ 70. E aí eu falei, tá, e agora? Qual vai ser o próximo passo? Porque a minha vida é sempre regida pelo próximo passo. Qual é o próximo passo? As pessoas olham para mim e falam, nossa, Ana, parabéns, onde você chegou, olha de onde você veio, olha onde você está. Você tem que ser grata. De fato, eu sou muito grata. De fato, eu olho para trás com muito respeito pelo meu repertório, mas dentro de mim tá. E o próximo passo? Uhum. Inclusive, isso é algo que eu tenho trazido para minha vida. E estar também ao lado de pessoas que estão buscando o próximo passo.
Isso faz muita diferença. A nossa rede de contatos, ela fala muito, né? Exatamente. Nossos relacionamentos. Exatamente. E foi uma decisão muito difícil, porque às vezes você tem que deixar para trás pessoas que você ama, Pessoas, né? sim, Que você ama. é verdade. Pessoas que você ama de verdade. Só que não tá buscando o próximo passo, o próximo nível. E aí foram decisões muito difíceis, mas agora já trazendo aqui a pergunta, o que que fez com que a Ana, né, chegasse nesse lugar e tomasse essa coragem de ser quem ela nasceu para ser? Foi quando eu olhei e falei assim: tá, eu tô vendendo um produto popular, como que eu faço agora com isso aqui? Eu já tinha agenda cheia, eu tinha 120 clientes fixas de unha de gel. Então eu trabalhava feito uma louca, trabalhava, e chegava no final do dia eu estava super cansada e me vi refém, me vi, eu costumo dizer, eu me vi funcionária do meu próprio negócio. Você começou a ficar refém da sua competência. Você era muito Exatamente. boa, Aham. né, no que fazia, era procurada, mas isso tudo não trazia aquilo que realmente você almejava. E Exatamente. teve alguma questão que fez com que você percebesse, tivesse clareza que você, ao invés de ser boa, você precisava ser uma referência? Foi exatamente. Aí eu comecei, há 15 anos atrás, não existia, não era tão forte essa coisa do branding, do Uhum. posicionamento. Hoje a gente está cheio de profissionais altamente qualificados falando disso, mas não tinha naquela época. E eu comecei aquilo instintivamente. Eu falei, eu preciso refinar. Também não era essa palavra que eu usava, mas hoje eu entendo que era refinar a comunicação da minha marca Sim. para que as pessoas me veem como autoridade, como referência. Afinal de contas, eu paguei muito dinheiro para estar aqui, eu treino muito, é meu tempo, e as pessoas têm o hábito de achar que tempo é dinheiro, né? E tempo é É vida, né? vida. Tempo é vida. Então, eu estou trocando a minha vida para servir as pessoas. Sim. Então, é nobre que isso seja bem pago. Isso precisa custar. E aí eu falei, o que que eu vou fazer? Eu lembro que na época eu não tinha muito recurso para investir. Eu comprei, o primeiro investimento que eu fiz foi uma cafeteira e Uhum. coloquei na minha sala. Para agregar. Aí logo as clientes já chegaram e falavam assim: nossa, agora tem café de cafeteira, porque em regra era uma garrafa de café que ficava lá o dia todo, é o que tinha. Então aí eu comecei, aí eu comecei a perceber que o fato de eu ter comprado uma cafeteira fez diferença. Eu falei, então o caminho é esse. Isso tudo instintivamente. Eu comecei a parar de trabalhar de qualquer jeito, a minha roupa deixou de ser qualquer roupa, eu comecei a me vestir melhor. Nossa, Ana, mas você tá muito bem vestida. Caramba! E eu falei, tá surtindo efeito. E aí eu comecei e nunca mais parei. E aí, qual o movimento que eu consegui fazer? Eu falei, ora, minha agenda tá cheia, elas estão percebendo que eu tô entregando, eu vou começar a ajustar o valor da minha unha. Então a gente começou esse movimento há 15 anos atrás. Na época eu vendia uma unha a R$ 50. Hoje nós temos unha no meu estúdio a R$ 550. E eu atendo, na verdade, hoje só uma vez na semana. O restante é meu time, que eu treinei time, colaboradoras que entregam com a mesma experiência. A gente saiu desse lugar de caneta Bic e a gente se colocou num lugar de desejo, de fato, da marca. Então, você percebe que muita gente pode, talvez até alguém que esteja aqui nos assistindo, dizendo, mas é porque você tinha condições. Não, eu fiz com aquilo que eu tinha na mão naquele momento. E eu fui colocando para jogo todo, obviamente, hoje eu tenho de modo mais profundo, que eu desenvolvi um método, que é o método Negócio Premium, que inclusive o primeiro pilar desse método é a identidade. Sim. É primeiro você entender quem você é. E quando eu falo quem você é, eu não estou falando nem de marca de dentro para fora. Eu estou falando de dentro com você mesmo, sabe? Saber quem é você. Porque tem muita gente fazendo até grana, faturando, mas se perguntar à pessoa quem ela fala, não, eu sou empresária. Eu falei, mas eu não perguntei sua profissão. Não, eu sou filha do Herval e da Norminda, mas eu não perguntei o nome do seu pai e da sua mãe. Não, eu sou mãe do Luiz Arthur e do Luiz Gustavo. Mas eu não perguntei o nome dos seus filhos. Quem é você? Se tirar sua profissão, se tirar suas habilidades, se tirar seus filhos, se tirar o tanto de faturamento, o que que sobra aí dentro? É a identidade que é a base, né? Exatamente. A pessoa saber quem ela é de verdade. Para depois descobrir o que ela é capaz, para depois entender que ela Exatamente. merece por ser capaz e ser quem é. Exatamente. Então, o que que eu fiz? Eu fiz esse movimento de desenvolver esse método. Então, hoje o nosso primeiro pilar do método é a identidade. Então, eu trabalho a identidade. Pra você ter noção, em setembro do ano passado, eu peguei uma mentorada que ela, dentista da harmonização facial. Ela estava faturando R$ 9.000. Um faturamento de R$ 9.000 para uma profissional da harmonização facial, ela É praticamente nem nada. paga as contas.
E a gente fez, eu só desenvolvi o primeiro pilar do método, porque o meu método ele consiste em identidade, posicionamento e experiência premium. Uhum. Eu desenvolvi somente o primeiro pilar. Ela saiu de um faturamento de R$ 9.000 para R$ 140.000. Ou seja, ela estava se perdendo de quem ela era. Ela estava acreditando nas mentiras que contaram para ela a respeito dela e ela estava se perdendo. Eu falei, ei, vamos aqui voltar para você entender quem você é. Volta para sua essência. Exatamente. Então, quando a gente estrutura e as pessoas falam assim, mas você está falando de autoconhecimento. Eu falei, gente, a gente está lidando com pessoas. Sim. E pessoas não compram de robôs, pessoas compram de pessoas. Né? Eu costumo dizer que as pessoas precisam te conhecer, gostar de você, confiar em você, aí elas compram de você e depois elas te indicam. Sim. Então, enquanto a gente não trabalha esses 5 movimentos da pessoa te conhecer, então saber quem é você, quem é a Liana, né? Depois eu gosto da Liana porque os valores dela se identificam muito com os meus, né? Eu vejo o que a Liana posta, os valores, ela é uma pessoa, a família acredita em Deus, nossa, tô gostando da Liana, vou comprar dela, porque eu me identifiquei demais. Depois que eu comprei não, eu confiei na Liana, depois que eu confiei, eu compro dela. E depois que eu compro, ela é boa demais, eu quero continuar, ainda vou indicar ela para as pessoas. Então, quando as pessoas colocam esse pilar da identidade em prática, e aí a identidade, bom, entendi quem eu sou, e agora a identidade lá fora, agora vamos falar de identidade para a marca. Para quem eu quero falar? Porque quem quer falar com todo mundo não quer falar com ninguém. Quem quer vender para todo mundo vende para ninguém. E aí é interessante, né, que dentro do processo de mentoria, a gente só consegue mentorar aquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente experimentou. Exatamente. Então a Essa é a tua diferença, né? história, então quando você fala que você sempre atenta aos detalhes, mesmo que você não tivesse naquela época, né, Muito ali, recurso. né, o recurso e talvez alguém como referência para estar te dando as dicas, como vocês estão recebendo aí, meninas. Mas você sempre teve a sensibilidade, né, a Sim. respeito disso. E você foi construindo de tal forma que você deu grande salto que tem a ver com inteligência, né, estratégica e posicionamento, que é você sair do operacional e ir realmente para esse espaço de ver e enxergar novas formas de agregar valor e formar equipe, e dentro desse sentido garantir que essa experiência premium ela não seja um evento e seja parte do seu modelo de negócio, né? Exatamente. Então, quando você tem o protocolo, quando você treina a equipe dentro desse protocolo, quando você a cada movimento você percebe novas coisas que você pode trazer para esse serviço, aí é uma perpetuação do que você tem Exatamente. construído e, né, só para pessoas nobres como você, um compartilhar disso para que outras mulheres experimentem este lugar. Exatamente. Eu acho que é muito valoroso. Quando eu faço essa comparação das canetas, é que dá para você pegar aquilo que você faz, porque tem gente, né? Hoje eu mentorei muito tempo só para profissionais da área da beleza, hoje eu expandi, então hoje eu atendo médicos, advogados, arquitetos, enfim. Mas as pessoas, principalmente os profissionais da área da beleza, tendem a. Ah, não, Ana, mas aqui eu só faço uma sobrancelha, eu só faço. Falei, gente, eu fiz isso com unha. Se eu fiz isso com unha, vocês podem fazer isso com o que vocês quiserem. Sim. Afinal de contas, não é sobre o que você faz. É a forma como você faz o outro sentir com a experiência que você oferece. Sim. Então não é sobre mim, é sobre sempre o outro. E assim, no Brasil, eu acho que a nossa cultura é de desvalorização do serviço. Então, quando você consegue mostrar para essas pessoas, né, que servir tem muito valor, você tem que trabalhar com o mindset delas, né? Exatamente. Então, se alguém que faça sobrancelha acha que está fazendo pouco, está fazendo muito, está entregando para uma outra mulher a oportunidade de fortalecer a autoestima, de se sentir, né, bonita, de se sentir ali preparada para uma reunião, que seja, ou para um encontro amoroso, né, que seja. Então, a importância do serviço, mas entendido pelo lado de quem serve, para que a própria pessoa saiba o valor, né? E aí começa a estar transitando, né, de não ser simplesmente um ato para ser uma experiência. Né? Exatamente. No entanto, lá no estúdio, eu tenho reunião semanal com o meu time, Sim. reunião de alinhamento,
E uma das coisas que eu falo em todas as reuniões é: aqui nós não vendemos unha. Uhum. Aqui nós transformamos a vida das pessoas através das unhas. Sim. Então aqui a gente vende transformação, aqui a gente vende autoestima, aqui a gente vende pertencimento, a gente vende conexão, porque você imagina, toda vez que uma cliente chega para fazer um serviço com a gente lá, hoje a gente está até expandindo sem ser unhas também, a cliente ela chega, ela vê a gente como praticamente uma psicóloga. Acaba sendo um processo terapêutico, né? Exatamente. Eu tenho uma cliente que ela fala: "Ana, eu venho fazer a terapia e ganho a unha de graça". E tanto é que elas não esperam dar 30 dias para voltar, elas querem voltar a cada 20 dias, Sim. porque elas veem na gente, e isso também o meu time é treinado, como uma pessoa neutra, até para desabafar coisas da vida delas que elas não vão ter coragem de falar com o esposo, ou talvez até com o psicólogo, ou com a amiga, porque vão ser julgadas o tempo Uhum. inteiro. E eu treino o meu time para escutar, acolher o sentimento da cliente. Sim. E aí, quando você faz esse movimento, a cliente: "Nossa, mas então aqui eu não sou mais uma. É, aqui eu sou de fato uma pessoa que eu estou me sentindo acolhida". Uhum. E aí você pode colocar o preço que você quiser nesse serviço, você ainda vai continuar com lista de espera. E assim, nessa sua trajetória, né, como mentora, como palestrante, trocando, com muitas mulheres, o que que você identifica, né? Quais são os erros mais comuns, né? Quais são as questões que pegam, que fazem com que uma mulher talentosa não consiga ali, né, se colocar realmente como sendo alguém que oferece algo diferenciado, né? Então, pessoas talentosas que não conseguem enxergar, né, que podem estar num espaço caracterizado, né, dentro do contexto de construção como sendo um serviço premium. Olha, eu vou tirar pela minha trajetória. Primeira coisa, o meio em que você está inserido. Uhum, Se eu tivesse, naquele momento, lá atrás, me colocado em ambientes de alta performance, ambientes como esse nosso, né, me colocado em mesas de pessoas que estavam sempre buscando o próximo nível, talvez eu teria acelerado essa trajetória. Então, hoje, uhum. de fato, as suas alunas estão tendo o puro ouro, É. e não é por mim, por ter uma pessoa do seu gabarito servindo elas. E de fato, isso há 15 anos atrás, se eu tivesse tido uma Liana na minha vida, eu tenho certeza que eu já teria explodido há mais tempo. Então, assim, o meio, por quê? Porque a gente tende, eh, a por, né, questões de dependência emocional, a ficar naquele lugar, porque sair da zona de conforto vai implicar em muitas decisões que eu não quero tomar nesse momento. Uhum, Então, como eu falei, pessoas que você ama, pessoas que você não quer deixar para trás, pessoas âncoras na sua vida. Então, a primeira coisa, o meio. Olha o seu entorno, uhum, né? A galera que está ao seu entorno, as mesas às quais vocês se conectam, são pessoas que estão buscando o próximo nível. Isso já muda ponteiro. uhum. Se essa pessoa que está aqui nos assistindo agora sair dessa aula aqui E e que só fizer isso, mais nada, já ela vai já vai mandar um direct para você: "Caraca, aquele podcast, aquele episódio mexeu comigo", porque quando eu olhei, existe um estudo, né, você deve saber muito bem disso. Se você anda com 5 milionários, você vai ser a sexta milionária. Se você anda com 5 Lianas, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 Ana Paula, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas que usam droga, você vai ser a sexta. Sim. Então, isso é estudo científico. Então, o ambiente muda jogo, muda, assim, demais ponteiro. Eh, a ousadia e a coragem de ser, exatamente o tema, sabe. Você, só simplesmente desenvolver o papel pelo qual você foi criado. Eu costumo usar uma metáfora de que o leão, ele não precisa de coragem para cumprir a função dele, quando ele tem que ir à caça. Natureza, É né? a A natureza dele. natureza. E nós, né, eu acredito na Bíblia, nós fomos criados Uhum, para comer e viver o melhor dessa terra. Então, Deus projetou a gente para isso. Por que que a gente não está comendo e vivendo o melhor? O melhor, ele não falou o que desse, o que uhum. restasse, o que sobrasse. Ele disse o melhor, sabe? E por quê? Porque a gente não está vivendo a nossa natureza. Sim. E a gente está precisando ativar esse lugar de coragem. Mas o leão não precisa de coragem, ele simplesmente é. É ouvir, né, o chamado de dentro para fora, porque senão a Exatamente. gente fica se encaixando, né, nos espaços, querendo oferecer para o outro aquilo, né, que talvez seja
o máximo para o outro, mas um pouco para a gente, né. Aham. E você dentro da sua trajetória, falando em mentalidade, você vê algum tipo de crença que você teve que quebrar? Porque você me falou que você saiu de 70 hoje para 500, né, na cobrança de todo o serviço que você entrega, né. Teve algum tipo de crença que foi, né, a mais Teve, teve. pesada aí para se libertar como limitante? Teve. E eu vou te falar que essa crença ela foi quebrada, recentemente, Uhum. tá. Foi há uns 2 anos atrás. A crença de que para valer a pena tinha que ser pesado, tinha que ser duro, Ui! tinha que ser custoso. Se não fosse vendi a minha alma, eu não me sinto nem, eh, não me sinto Digna, nem né? digna, exatamente a palavra, Sim. de receber esse dinheiro. Então, o meu esposo até hoje ele fala isso comigo: "Amor, a sua entrega é muito fora da média. Uhum. Você não tem hora". Às vezes a gente saiu para jantar em casal, 11 horas da noite, uma aluna de mentoria manda mensagem, eu paro tudo e vou responder. Porque na minha cabeça eu tenho que estar sempre ali, e na verdade não é isso, né. E a gente tem Por que que começar que a colocar alguns limites, né, para o Exatamente. Por que que autorrespeito. para valer a pena tem que ser pesado? A palavra minha de 2025, que eu todo ano eu denomino uma palavra para aquilo permear o meu ano, é leveza. Uhum. Por quê? Porque eu descobri que a Ana, para ela, só valia a pena se fosse muito pesado. Então, na verdade, isso é até o inconsciente e subliminarmente, se você observar, é até um egoísmo e uma arrogância, porque olha onde isso para. Se tem que ser pesado, eu tenho que dar muito duro para aquilo valer a pena. Aí eu dei muito duro, sabe o que que eu ouço das pessoas? "Nossa, você é muito Aí o ego guerreira. vem, né. Você é muito guerreira, como que você dá conta? Você é muito Mulher Maravilha". Aí eu olhei para aquele lugar, eu falei: "Eu não quero ser mais Mulher Maravilha, eu não quero. Eu não quero ser essa E mulher tem que um dá conta custo, de né, tudo". tem um Por quê? custo. Porque de fa Sim. então assim, se teve algo que eu tive que quebrar e foi Uhum. recente, muito forte para Sim. mim, esse lugar de tem que ser duro para valer a pena. É. Quando você fala isso, isso também, faz conexão com um pouco da minha história, né. Eu também, nos processos de, destravar algumas crenças, essa de que o trabalho pesado, compromisso excessivo, é a única forma de ser reconhecida, né, isso tudo acaba, nos aprisionando. A Exatamente. gente acaba sendo prisioneira, né, do nosso projeto, do nosso negócio, e a vida é muito mais, né. E aí a Exatamente. gente pode ter resultado, pode ter entrega, mas a gente pode ter também espaços, mais, saudáveis de Exatamente. relacionamento, o autocuidado, né, a questão da gente ter um tempo para a gente fazer o que quiser e inclusive nada, sem peso, sem o Exatamente, até peso. porque nós somos mulheres, né, e aí o nosso feminino, É, ele fica lá embaixo, porque sim, quando você quer dar conta de tudo, isso é energia de quem que tem que dar energia conta de tudo? masculina, Energia masculina. energia O masculina. feminino ele tem que dar conta de quase nada, na verdade. E aí a gente acaba afastando, né, e depois fica meio assim: "Poxa, não aparece nenhuma pessoa interessante", pá, mas a gente Exatamente, pode estar exatamente, assustando com essa potência toda, então é exatamente, é domar, é. né. Ótimo. Meninas, vocês estão vendo que aula, né. E agora eu vou usar, pedir para ela dicas práticas, né, para quem sabe, como você falou, né, o que as meninas estiverem assistindo é um presente, que a Ana Paula está trazendo aqui para gente. Mas assim, a gente sempre gosta, né, de saber pulo do gato. Não existe uma receita de bolo, né, mas sempre tem algumas dicas estratégicas e eu queria que você me dissesse, né, dentro da sua experiência das mentorias que você faz, quais são as ações práticas que se, Ótimo. forem, adotadas, porque uma coisa é você dizer, outra coisa é quem está recebendo a mentoria fazer, porque tem a Uhum. autorresponsabilidade Sim, aí na história, exatamente. mas ser bem, fomentada em dicas, isso ajuda muito. Então, como é que faz para que as meninas possam sair, né, da guerra dos preços que você falou, que é um lugar de desespero, cada um puxando para um lado, para esse posicionamento premium, né, para você sair do oceano vermelho e ir para o oceano Oceano Azul, azul, né. exatamente. Aqui eu vou trazer o primeiro pilar do meu método, que é a identidade. Então a Uhum, identidade é o encontro comigo mesmo e agora o encontro comigo com o meu potencial cliente. Então a primeira coisa que você já pode colocar para jogo hoje é refinar a sua comunicação, reposicionar a sua comunicação. Quando eu falo de comunicação, as pessoas demoram para perceber
que tudo comunica. Tudo. Essa taça comunica, a minha postura comunica, o Sim. meu cabelo comunica, a minha roupa comunica, a forma que eu estou falando, os gestos que eu estou fazendo, todo esse ambiente comunica. Então, quando eu olho para um cliente, um consumidor de produtos e serviços premium, eu tenho que mentalizar quem é esse consumidor que vai pagar caro por aquilo que eu estou Uhum. entregando. Se coloca no lugar desse consumidor, imagine que você é ele e que agora ele está indo lá nas suas redes sociais e dá uma passeada ali. O que ele vai ver ali está comunicando uma mensagem que está em alinhamento, de acordo com aquilo que ele gosta de consumir? Sim. Primeira coisa, refinar a comunicação. Uhum. Então, a forma que você comunica, a forma que você se veste, a forma que você se apresenta, a qualidade das suas fotos, a qualidade dos seus vídeos, o ombro para trás, né? Você, se puder, eu fiz vários cursos de oratória, porque minha oratória não era impecável, como a sua, por exemplo. E para me tornar palestrante, né, em fevereiro agora eu estive em Portugal, eu fui refinando isso, que para mim sempre foi muito desafiador. E eu sei que as pessoas também têm muito esse desafio de falar para as câmeras, de falar no microfone, de estar numa mesa como essa. Então, eu fui refinando. E como que a gente faz isso? Fazendo, colocando para jogo. E as pessoas ficam assim, não, me dá a fórmula mágica. Uhum. Primeira coisa, refinar sua comunicação. Então, posso me inserir num curso de oratória? Eu vou fazer isso. Por exemplo, agora, como eu tenho gravado muito, eu tenho que procurar urgentemente um fonoaudiólogo, porque a voz já está começando. Então, eu preciso refinar, porque faz parte da minha Sim. comunicação. Então, se hoje, vamos para as redes sociais, né? Que hoje o digital, ele tá. Quem ainda não está no digital, como a gente falava aqui, Já tá já atrás. está atrás, anos-luz. Então, quando eu. Porque hoje é tudo assim. Ah, ô Ana, você conhece a Liana? Não, não conheço, não. Aqui o Instagram dela. Uhum. Você conhece a Ana Paula Costa? Não, não conheço. Qual é isso? Deixa eu olhar aqui. Se eu Isso aqui é a nossa vitrine. Se eu cheguei aqui e você não me convenceu que você é boa aqui, você pode ser muito boa no offline, mas se não vier uma indicação muito forte de alguém que já consumiu o seu serviço, se for uma cliente que não te conhece, ela não vai comprar de Não. você. Ela não vai comprar de você. Não vai. E você pode ser muito boa na técnica. Então, hoje a gente tem muitas mulheres, muitas empreendedoras que são muito, muito, muito boas na técnica, que investiram alto em curso, mas não estão conseguindo atrair o cliente que paga. Por quê? Está cheio de ruído na comunicação dela. Sim. Quando você entra na rede social, a comunicação dela está cheia de ruídos. A forma que ela se posiciona, a forma que ela fala, que ela comunica, a forma que ela se veste. Ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa querendo fazer minha mentoria, que ela é da harmonização facial, mas eu olhei pro feed dela, pro Instagram dela, e falei, gente, essa pessoa que ela é tudo menos da harmonização facial. A comunicação dela tá cheia de ruídos e as pessoas acham que não, porque investiu muito em curso, na técnica, é o suficiente. Então, a primeira coisa é você reposicionar sua comunicação. A Uhum. segunda coisa é selecionar melhor o público que você quer atrair. Se quiser ser bom para todo mundo, não é bom para Quem vem, ninguém. quem fala com todo mundo não fala com Uhum. ninguém, quem vende para todo mundo não vende para Uhum. ninguém. Qual é o público que você quer atrair? Uhum. Eu vou te dar um exemplo do meu negócio físico, da minha empresa física. A gente tem muita clareza do público que a gente quer atrair. Persona, né? Exatamente. Então, o que que a gente faz? A gente faz um movimento de boas-vindas quando elas entram em contato hoje por WhatsApp, de ali ela já percebe a comunicação, a forma que ela é respondida, a forma que ela já é atendida. A nossa comunicação é altamente, ela foi scriptada, desenhada do início ao fim, para ali começa a experiência do cliente. E aí, algumas pessoas se assustam, porque já é uma coisa mais robuscada, sabe? E aí ela já quer logo, hoje é natural, a pessoa quer saber do preço. É óbvio, a gente vai falar do valor que a gente entrega. A gente não tem um preço, a gente tem um valor. Uhum. Mas antes de você entender o valor, deixa eu explicar como Os funciona a benefícios. nossa experiência. E aí, o que que acontece? Ali eu já tô atraindo ou repelindo o público que eu quero Sim. atender. Porque se a pessoa tá ali pelo valor, pelo Aí você preço, sabe o você que que não é teu acontece? público, Quando né? eu mando todo como funciona a nossa experiência em um vídeo, ela já até agradece e fala: "Ah, não, não, para mim não vai dar para estar aí". E tá tudo bem, né? E tá Porque tudo tem bem, espaço para. exatamente. Mas se você não tiver a clareza de quem você quer atender, olha o que que acontece. Você pega uma cliente que aceita pagar pela sua entrega,
E você também aceita na sua agenda ter uma cliente que está ali, mas Que não vai te pedir que vai pedir desconto. desconto, que não vai respeitar a sua agenda, que vai chegar atrasado, que vai se alterar ali no seu ambiente. Uma cliente que chega e vê aquela outra ali, você já gerou ruído. É, e mais que isso, é uma cliente que vai te demandar resolver problema, né? Vai te dar problema, ela vai para as redes sociais, vai falar mal de você, Sim. vai falar mal de você para todo mundo. Então, o que que eu faço? Eu já começo o processo de refinamento de quem e eu costumo dizer que a minha marca não é para todo mundo. Uhum. E tá tudo bem, não é que eu sou melhor ou pior que ninguém, é que eu tenho muita clareza de quem eu quero atender. Sim. Então eu quero atender clientes hoje que honram o patamar da minha entrega. Então a primeira coisa, refina a comunicação, depois tenha clareza, desenha mesmo. Uhum. Então assim, a gente tem dentro do processo de mentoria o desenho minucioso de para quem que a gente é, para quem a gente não é. E aí de como que eu faço para atrair a atenção desse cliente, como Uhum. que eu faço para repelir aquele que eu também não quero atender. E por último, você valorizar a experiência do cliente, entender que você está diante de um ser humano. Uhum. Quando você olha para aquele cliente e vê ele só como um número e trata e deixa ele ser percebido como um número, você começa a gerar ruído na comunicação da sua marca e você começa a fazer com que ele pense: será que está valendo mesmo a pena? Estão me atendendo aqui de qualquer forma para seguir protocolo, na correria. Eu contei da minha vida aqui, não me senti pertencido. Então, quando você sai da questão matemática e olha para aquele ser humano enquanto ser humano, você gera o pertencimento, o acolhimento, aí vem o senso de comunidade, e aí ele se torna fã da sua marca, aí ele te indica. Então, assim, se você conseguir colocar para jogo esses 3 movimentos que eu falei, Já tá já vai, né, que é o quê? É você reposicionar a sua comunicação, comunicação. depois você seleciona quem você quer falar e você investe na experiência do cliente. É, e você Pronto. fala que essa questão da experiência do cliente é a pessoa se sentir único e exclusivo, né? E não existe elemento mais significativo de conexão quando a gente se sente verdadeiramente importante e não meramente, né, ali Número, né? um movimento comercial de troca, Uhum, serviço por um uhum. recurso financeiro. Então, acho que isso realmente vai trazer para as meninas ali, né, boas dicas. E Uhum. assim, imagino que para transformar, né, alguma coisa numa marca tradicional, numa marca que gera desejo, que gera pela sua, né, pela sua entrega, uma autoridade, uma referência, um valor percebido, isso tem a estratégia, mas tem muito trabalho. Muito. Porque ter uma equipe que consiga representar todas as Exatamente. pessoas ali tem que ser Ana Paulas, não no sentido Exatamente. de serem robôs, mas terem dentro da tomada de decisão, dentro né, do atendimento, os valores que regem aquilo É, eu que costumo você falar que elas estabelece. precisam sim entrar ali na empresa e perceber que é a Ana Paula que está ali, mas a Ana Paula não está Exatamente, ali. porque senão, vai ser a cada momento a cliente querendo você e querendo te puxar de volta para Exatamente. o operacional. Então o Exatamente. investimento na equipe é muito Exatamente. importante. Muito E importante. aí essa prática que você fala, né, de reuniões periódicas, de reforço, porque assim, o óbvio tem que ser dito o tempo todo, Tem, né, eu tenho que tem, estar reforçando, eu tenho que tem. estar monitorando É. para, né, a prática, né, das pessoas realmente refletir, o modelo de negócio premium que eu estou, desenvolvendo. Então isso é o É. trabalho estratégico, né, da Exatamente, empreendedora. exatamente. E se você tivesse a oportunidade, né, eu sei que você tem várias, né, nas palestras, nas mentorias, de dizer para uma mulher, né, que talvez tenha muito receio, seja muito, entre aspas, recatada, preocupada, né, em estar se colocando dessa forma, né, mais valorosa, Uhum. né? O que que você diria para essa mulher que tem tanto conhecimento, que tem tanta experiência, mas que não está fazendo a conversão? Como é que ela Eu tenho uma começa? Porque frase as dicas que você deu já tem pessoas em movimento, né, são ajustes importantes, isso. mas você sabe que tem, né, aquele grupo que está muito ainda como espectador do que está acontecendo e deixando espaço para pessoas que talvez não tenham tanta experiência, tanto valor, né, ocupar o lugar delas. Eu tenho uma frase que está até aqui no meu livro, que é a seguinte: "Quem não se posiciona, posicionado é". Uhum. Essa frase ela é muito forte, por quê?
Como eu disse, eu acredito na Bíblia e para mim a gente só tem uma vida. Sim. Depois daqui é só para a eternidade com Jesus. Então, eu vou te levar para esse lugar de reflexão novamente. Eu só tenho uma única vida, Liana. Eu tenho sonhos para realizar. Eu vou gastar essa minha única oportunidade que eu tenho de fazer acontecer e Uhum. não fazer porque eu tenho medo da aceitação ou de não atender a expectativa do meu pai, da minha amiga de infância, da minha vizinha, da minha avó, do meu tio. O Então, medo de assim, errar, o com medo de não medo ser de errar, perfeita. então, vou falar à la Liana, né? Uhum, Cara, coragem de ser. uhum. A coragem de ser. Então, eu só tenho uma única vida. Eu vou fazer essa vida valer a pena a todo custo. A todo Eu instante. vou fazer essa vida, vai custar, mas assim, a minha vida vai valer a pena aqui nessa terra. Então, por que que eu falo isso? Porque, como eu te falei, a gente vem muito dessa doutrinação de infância, né? Eu também tive uma criação na igreja, até uma certa religiosidade de dizer que dinheiro é sujo, que rico não entra no céu, Sim. sabe? Que as pessoas que prosperaram, com certeza estão em pecado, é falcatrua, com certeza tem uma lavagem de dinheiro, Passar a perna em alguém. exatamente, roubou de alguém. Então, se eu pudesse dizer para essa mulher, é só ela refletir, eu só tenho essa única vida. Eu vou usar essa única oportunidade que eu tenho de fazer valer a pena, eu não vou fazer valer a pena, é só você imaginar assim, vou morrer amanhã. E aí você falando "vou morrer amanhã", me veio à mente aqui uma evidência que foi gerada na neurociência, que conseguiu, mapear que no último minuto, que a gente vai De partir respiro. dessa, de respiro, no cérebro nosso, a última área que é apagada é a área da memória. Isso significa que no último instante vem a história toda da vida na mente. Uhum. E eu costumo também falar para as pessoas que eu atendo, que é importante você tendo sido a atriz principal da sua vida, que você ao final olhe para as cenas e tenha orgulho. Exatamente. Porque senão você foi simplesmente uma coadjuvante, ou Exatamente. você Você não deixou protagonizou o nada. seu potencial aquém de Exatamente. tantas maravilhas que poderiam ter sido vividas, né. E não é Exatamente. na dimensão materialista que nós temos também direito de Uhum. nos suprir, mas é justamente para a gente poder influenciar tantas outras pessoas por meio, de palavra, por meio, da mentoria, por meio do atendimento diferenciado, um atendimento premium, onde você eleva, ali o momento da pessoa e você pode estar atuando na vida pessoal dela mesmo sem saber, Uhum. então colocar-se em Não, movimento, olha, você falou aí algo que me fez lembrar. Diversas vezes eu chegava em casa à noite, eu recebia mensagem de clientes dizendo: Ana, obrigada, por sua causa eu não vou me divorciar. Ana, obrigada, por sua causa eu vou tentar mais uma vez meu casamento. Por sua causa eu não vou abrir mão do meu filho. Então, assim, você vê que de fato Sim, a unha ali era o menor deles que estava ali, sim, sabe? Eu estava lidando com pessoas, então sim, quando você acessa esse lugar, você se torna memorável na cabeça da pessoa. Então, assim, eu só tenho uma vida. sim, E eu não sei qual é o dia, o meu último dia. sim, Cara, eu vou fazer essa vida valer a pena, sabe? E a gente fica muito naquele lugar de, ai, Jesus, o que que vão falar se eu fizer aqui um vídeo? Ai, Jesus, o que que vão falar se eu jogar meu ombro para trás, me posicionar e falar daquilo que eu tenho certeza que eu entrego com excelência? uhum, Oliana, posso te falar uma coisa? Sempre vão falar. Se sim. você fizer, vão falar. As pessoas Se vão você gostar da gente ou não pelos mesmos motivos, né, Ana? Exatamente, exatamente. Então, assim, faça valer a pena. É o que você falou, naquele último minuto, se você olhar, você vai olhar com orgulho ou você vai olhar, né, com uma certa tristeza, caraca, teria feito diferente. Então, o que eu trago para minha vida hoje é isso, eu quero fazer a minha vida valer a pena. Então, todos os dias eu acordo, caraca, hoje eu quero ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma empresária melhor, uma filha melhor, uma colaboradora melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero fazer valer a pena. E eu acho muito, sabe o quê? Também egoísmo, Uhum. das pessoas terem tanto potencial, Guardar pra gente o guardar talento pra que a gente. gente tem, E né? eu costumo dizer que tem gente até morrendo, porque a gente tá com a boca fechada, né. Sim. Então, assim, se a galera
entendesse só esse finalzinho aqui também, elas já iam. E aí tem uma questão que é o pulo do gato, né? Você fala que você está sempre olhando para o próximo passo, Sim, né? Não está na zona de não, conforto, não está na acomodação, não fica refém do passado, da não, história, né? não. Daquilo que eventualmente surgiu, mas vive no hoje, na Uhum. intensidade, para essa construção do futuro, mas focado. Focada, Você tem meta, focada, né? Você focada tem lá sempre, seus projetos de sempre, crescimento, isso tudo fomenta, sempre. né? E faz com que a gente encontre caminhos para chegar no É, resultado, sem estar perdendo a felicidade do hoje e do agora, né? exatamente. Eu costumo também usar nas minhas palestras uma metáfora do Jonas, né? Que Jonas, todo mundo sabe lá, Jonas na Bíblia, que Deus mandou ele para Nínive, mas ele foi para Tarsis e ficou em desobediência. Aí veio o peixe, ele entrou pro barco errado, veio o peixe e engoliu Jonas. E depois ficou lá e o peixe foi lá e vomitou Jonas, e enfim. E aí Jonas decidiu obedecer. Só que as pessoas esquecem que quando os marinheiros aceitaram Jonas no barco, a Bíblia é clara nisso. Os marinheiros sabiam que Jonas estava em desobediência. E aí Jonas vai para o barco, desce para o porão bonito e vai dormir. E aquilo traz uma tempestade muito forte. Os marinheiros jogaram todos os seus pertences para fora do barco e já não tinha mais o que fazer. Foram lá acordar o bonito do Jonas. E Jonas falou assim: é por minha causa que o barco está em tempestade. Pode me jogar no mar que vai cessar. E aí, assim, eles fizeram e veio a bonança. E eu costumo usar essa metáfora: quantos Jonas a gente tem que jogar para fora do barco da nossa vida, que a gente está trazendo tempestade para a nossa vida, por pessoas erradas, conexões erradas, escolhas erradas, decisões de péssimas qualidades, que é só para você colocar para fora do barco. Veja, a Bíblia é clara. Aqueles marinheiros perderam vários pertences deles. Uhum, Você não precisa perder coisas preciosas na sua vida. É só uhum. você pegar o Jonas e ter coragem de colocar ele para fora do barco, para que você. E aí você fala assim: nossa, Ana, mas você precisa ter empatia. Você não ama as pessoas? Eu amo muitas pessoas, mas eu preciso cuidar para que o meu barco não naufrague. Não naufrague. Então, eu gosto muito dessa analogia e ela é muito forte para mim, porque por um período da minha vida eu estava cheia de Jonas dormindo no porão do meu barco, os bonitinhos, Aham. sabe? Então, isso. E aí eu falei: caraca, eu tenho que acordar esses Jonas e entregar eles para os peixinhos, mas assim, meu barco vai afundar se eu continuar aqui. E você falando isso me fez pensar que tem muitos Jonas que a gente tem que, né, disponibilizar para o mar, Exatamente. mas também tem dentro da gente, às vezes, os próprios Joninhos, né, que Exatamente. são Os Jonas os internos, né? comportamentos que a gente Comunicação tem que interna. fazer, né, os Exatamente. medos que a gente tem que enfrentar, para que a gente possa estar mais leve, né, e vir a Exatamente. bonança. Porque Exatamente. muitas das vezes aquilo que a gente almeja, a distância, né, do lugar de hoje lá, tem a ver com a decisão, né, que às vezes não é fácil, não é simples, mas Não. que com coragem a gente tem que tomar. Aquela porta que a gente tem que abrir ou alguma que a gente tem que Fechar. fechar. Exatamente, exatamente. Ah, que delícia de conversa. Eu vou para fechar aqui com chave de ouro, né? Queria a última dica, né? Como é que você diria para as minhas meninas, com toda a sua experiência, qual é a primeira decisão que você acredita que pode ajudar a elas mudarem o jogo? Porque você já deu as dicas dos 3 passos, você já falou da necessidade da gente escolher, né, com quem a gente anda, de ter a coragem, mas para quem está querendo sair daquele jogo raso, né, aquele desespero do preço, de querer migalha, né, e quer realmente ocupar o lugar de valor. Ótimo. Se você for de fato uma profissional que já investiu na técnica, Sim, né? Porque também nós temos aquela profissional que não investiu nada na técnica, mas quer colocar um blazer, pegar uma taça, tirar foto e cobrar uma fortuna. sim. Não é com essa pessoa que a gente está falando. Estou partindo do princípio que nós estamos falando com empresárias que já são dedicadas, já entrega Uhum. algo diferenciado, já investiu na técnica, mas não está conseguindo atingir esse lugar de diferenciação. Primeira coisa, é outra frase que tem no meu livro: não peça licença para ser quem você nasceu para ser. Não peça licença. Ouviram? As pessoas têm o hábito de ficar. Quando eu uso esse termo pedir licença, é você ficar meio que batendo continência inconscientemente para tudo que está ao seu redor. Para as pessoas que você ama, para as pessoas que te odeiam, para as pessoas que você não gosta, para a vida, para os fatos, para os acontecimentos, para as circunstâncias, para as historinhas. Uhum. E a gente fica pedindo licença. Deixa eu pedir licença aqui para ver se vão colocar. Sabe por quê, Eliana? A vida não vai colocar tapete vermelho para você passar.
Se você não chutar a porta e falar, cheguei, e agora eu vou assumir o meu lugar, que eu nasci para estar nesse mundo, a vida não vai colocar tapete vermelho. E aí existe aquela parcela de mulheres, de empresárias, que sempre tem uma historinha triste para contar. Tem um livro, né? Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, né? Maravilhoso, exatamente. Então tem sempre uma historinha para contar. O problema não é a historinha, é o que você vai fazer com a historinha. Então a primeira coisa, não peça licença para ser quem você nasceu para ser. Quando você acessa esse lugar, pronto. Ali você já vai estar num outro nível de negócio. Sim. E aí você vai assumir o seu lugar, que é o quê? Entender. Aí volta lá. Quem você é, para quem você quer falar. O segundo pilar, que é o posicionamento, refinar o seu posicionamento, tudo comunica. Lembra que eu falei? Tudo comunica. Uhum. A forma, a sua postura, a forma que você entrega o seu serviço, o seu produto, se é produto físico, a embalagem, qual a história desse produto. Porque eu até estava dando aula hoje mais cedo, por que uma bolsa custa R$ 1.000 e a outra custa R$ 50.000? E para as duas tem lista de espera. Porque essa bolsa aqui tem um repertório, ela tem uma história, ela tem uma narrativa, ela tem exclusividade, ela tem senso de comunidade, ela não é para todo mundo, são peças raríssimas no mundo, Exclusivas. entendeu? Então, assim, quando você olha, tá, o que que essa bolsa está fazendo aqui que eu não estou fazendo ainda? Eu não estou acessando o lugar da exclusividade. As pessoas olham para mim e elas me veem como uma marca comum. O Uhum. que que eu preciso fazer? Refinar meu posicionamento. Colocar a casa em ordem, olhar para sua rede social e falar, as pessoas vão pagar R$ 1.000 nesse serviço? Uhum. As pessoas vão pagar R$ 40.000 na minha mentoria, pelo que elas estão vendo aqui? Ontem eu fiz uma sessão estratégica que a minha aluna falou assim, essa pessoa que se tornou minha aluna, nossa, Ana, mas assim, por vezes eu vim aqui, até preenchi o formulário, mas eu fiquei com medo porque eu sei que o investimento aqui vai ser alto. Ou seja, o que eu estou comunicando, a pessoa já sabe que para fazer minha mentoria, não vai pagar R$ 397 para ela passar o negócio dela para outro Uhum. nível. Porque eu tenho clareza de quem eu quero servir. Então, se você não pedir licença para ser quem você nasceu para ser, se você entender quem é você, de dentro, de fora para dentro e depois de fora para o seu cliente, você refina o seu posicionamento e você foca na experiência do seu cliente, entregando algo diferenciado com aquilo que você tem na mão hoje. Obviamente, dentro do meu processo de mentoria, a gente desenvolve isso em vários níveis, né? A gente desce, mergulha mais profundo, porque cada pessoa tem algo que ela é diferente. Uhum. Você, hoje, com a sua entrega, com o seu repertório, podem tentar te copiar, podem tentar te replicar, e até imagino que já tenha acontecido algo Sim. parecido. Mas a sua energia, a sua entrega, A a sua essência é experiência, diferente. a sua essência, a sua É autenticidade, diferente. a sua energia, ninguém consegue copiar. Verdade. Então, e é isso que torna a gente diferente. Aí você olha para o mercado e fala, nossa, eu estou sendo mais do mesmo. Por quê? Porque eu estou ainda navegando no raso. Então, se colocar para jogo esses pilares que eu trouxe aqui, com certeza já vai passar o negócio Ai, que deles delícia para o de próximo nível. conversa. E aí, assim, né, eu gostaria que as minhas meninas, caso, tenham se identificado, e tenho certeza que se identificaram, se elas quiserem comprar teu livro, onde é que elas encontram o livro? Se Meu elas livro. quiserem encontrar você, se elas Ótimo, quiserem ter acesso ao estúdio, à tua mentoria, né, ótimo. vamos deixar para elas Vamos. ali. Então, o livro ele está disponível na Amazon. Assim, Tá? Só digitar lá Ana Paula Costa, nunca foi sobre unhas, que foi onde eu comecei minha trajetória. Então, aqui eu trago os principais, as principais giradas de chave da minha vida, né? Eu trago um pouco da minha biografia, mas também trago aí, por exemplo, tem um capítulo que as pessoas se assustam, seja ridículo. ah, eu li, porque eu li o Porque livro, eu quem li, não é achei o ridículo máximo. não alcança o extraordinário. E as pessoas, nossa, Ana, que coisa absurda. É, porque por muito tempo eu fui ridícula. É, Né? Você é ridicularizada. sim. Então, assim, tem muita história legal. Na Amazon tá disponível. O meu Instagram é Eu Sou Ana Paula Costa, @Eu Sou Ana Paula Costa. A gente tem ali um Linktree que você consegue falar com o meu time, você consegue mandar mensagem, pode enviar direct também, que eu passo o olho ali. Às vezes eu não consigo passar o olho em tudo, Ali se contrata palestras que mas eu dali vi contrata também. palestras, dali fala com o meu time, fala comigo também. Sim. E o Estúdio Ana Paula Costa é @Estúdio Ana Paula Costa, que fica aqui em Vitória também, aqui na Enseada do Suave. Vai ser um prazer oferecer a experiência e eu tenho certeza que você vai ficar encantada que, de fato, eu estudei muito para desenvolver tudo aquilo que a gente entrega. E no Brasil, quando se fala em unhas, não existe nenhum lugar
do Brasil que oferece a experiência que a gente oferece. Então, vai ser um prazer receber suas alunos, até mesmo você. Com Vai ser certeza. incrível pra gente. E o nosso time está lá preparado, esperando por vocês. Perfeito. Então, queria agradecer demais, né, essa aula, esse presente. Vocês estão vendo que a gente agora vai estar entrando num outro nível, porque vocês merecem. Essas meninas líderes maravilhosas que fazem parte, a gente tem executivas, a gente tem empreendedoras, que têm se colocado justamente de uma forma diferenciada, com essa autorresponsabilidade, de fazer o que tem que ser Maravilhoso. feito para ocupar o lugar que merece no mundo. Maravilhoso. Não, eu imagino que você, de fato, já tenha uma cartela tanto de alunas, de mentorandas, e que de fato são, assim, de um nível surreal. Mas você me fez lembrar uma sessão que eu fiz semana passada com uma baita profissional de São Paulo. Sim. Ela já atende várias empresas de multinacionais, um repertório vasto, assim, PhD no que ela entrega, e a entrega dela, as consultorias dela já é high ticket, mas eu falei assim, mas eu não tô vendo nada disso aqui na rede social, não. Aí ela falou assim, então, é por isso que eu preciso de você, porque eu não tô conseguindo reverberar quem eu sou no offline, no meu online. Eu falei, então vamos refinar isso aí. Destravar algumas coisas pra Exatamente. E explodir. ela já é muito boa no que ela Sim. faz. E eu tô falando isso porque eu acredito que a maioria também que tá aqui nos assistindo já sejam profissionais altamente Sim. gabaritadas, que é só fazer um refinamento, fazer uns ajustes para passar para o próximo nível e sair desse lugar de concorrer, né, com um concorrente, preço, para ser acessado por um cliente que está disposto a pagar e muito bem pago pela entrega delas. Obrigada, meu amor, pela Imagina. aula. Eu trouxe aqui para você, ó, eu botei lado a lado também um Uau! presente. Que lindo! Esse livro eu tive a oportunidade de fazer parte, né? Que As meninas lindo! sabem. É uma trilogia, eu tive parte da primeira Uau! edição, Mulheres que Decidem Liderar. São 12 histórias, breves de Uau! mulheres empreendedoras que, assim como você, né, querem transformar a si, né, e o Que mundo. linda! O mundo de outras Obrigada, vou ler mulheres, tudo. né, Maravilhoso. num mundo Tá vendo? melhor. Com certeza aqui, ó, tem mulheres que eu tenho que sentar para Se aprender com elas. conectar. Exatamente. Aí temos capixabas, a gente tem também pessoas do Brasil todo, desde o sul Maravilhoso. até o nordeste, então só Maravilhoso. mulheres Com certeza maravilhosas. vou ler todos eles. Liana, o prazer Obrigada, foi amor. todo meu, assim, de fato, me sentar em mesas relevantes como a sua faz toda a diferença. Não são todas as mesas que eu digo sim, Me sinto honrada, lisonjeada por ter aceito o porque, convite. como eu falei, tempo é vida, né? Sim. Você também tem agenda corrida, a minha agenda é super corrida. Mas assim, estar aqui contribuindo para que mulheres acessem esse lugar de estar disponível, só está esperando você ir lá e acessar. Então, para mim, isso, né, eu paro sim a minha vida, vem cá, entrego genuinamente. A gente tem esse trabalho, eu e meu esposo também, a gente palestra, inclusive, para casais, Ótimo. porque isso é algo que move muito o nosso coração, falar sobre família, a gente gosta muito, e de fato contribuir, porque é como a parábola dos talentos, né? O que a gente está fazendo com aquilo que Deus deu pra gente, né? Depois ele vai perguntar, te dei essa habilidade, o que você fez com ela? Transformou, né? Então, é ajudar as pessoas a terem uma vida em abundância. Então, de fato, para mim é um prazer muito grande dizer que foi, né, foi surreal. Aprendi também aqui com você. Já te olhei nas redes sociais e vou continuar te seguindo ali, porque eu sei que vou aprender. E dizer que a minha casa está sempre de portas abertas para você e para sua audiência. Obrigada, meu amor. Beijo, meninas. Beijo. Tchau, tchau.